Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 12 de abril. Nós estamos na oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Ó gente sem inteligência! Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu a eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dois discípulos, decepcionados pelo escândalo da cruz, são acompanhados por Jesus, que se aproxima deles e faz uma verdadeira catequese com base nas Escrituras. No fim do caminho, eles o reconhecem ao partir do pão. O evangelho chamado é popularmente conhecido como os discípulos de Emaús. Então, a comunidade de Lucas se perguntava: onde se pode encontrar o Cristo ressuscitado? E a resposta: o ressuscitado caminha conosco, nos fala pelas Escrituras e é encontrado na Eucaristia. Jesus está com a igreja, sobretudo quando ela se dispõe a caminhar. Ao ouvirmos esta expressão no início do Evangelho, ó gente sem inteligência, como sois lentos para crer em tudo que anunciaram os profetas. Nós nos identificamos porque muitas vezes também nós somos lentos para entender as coisas de Deus. Deus nos fala, nós não ouvimos. Ou melhor, ouvimos, não damos ouvido ao que o Senhor nos fala. Deus nos mostra, nós não queremos enxergar. Deus coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar e nós ignoramos, recusamos, nos apegamos a outras pessoas e ignoramos aquelas pessoas que Deus providenciou para nós. E depois ficamos perdidos, e ficamos nos questionando por que disso, por que daquilo, por que desse jeito, questionando os propósitos de Deus. Então nós agimos também desta forma, somos lentos para compreender as coisas de Deus, mas é lento para compreender as coisas de Deus aquele que não está em comunhão com Deus, porque aquele que vive em comunhão com o Senhor sabe das profecias, sabe do desejo de Deus, sabe dos mandamentos, sabe do que precisa fazer, sabe do que não pode fazer. Então, busca realizar, cumprir, fazer na sua vida a vontade de Deus. Não tem essa dificuldade de compreender os propósitos do Senhor. Este evangelho, ao nos mostrar Jesus caminhando com esses discípulos, e explicando para eles a Escritura, nos faz reconhecer que a partir de agora que Jesus ressuscitou, a nossa crença no Cristo ressuscitado, a nossa vivência, a vivência da nossa fé, ela gira em torno da Eucaristia. Aqui eles reconhecem Jesus através da palavra e através do partir do pão.
justamente aquilo que nós fazemos em cada missa que participamos e onde encontramos esses dois pontos altos na nossa fé. A liturgia da palavra, onde Deus nos fala e nos falando nós compreendemos, né, os acontecidos e aquilo que Ele deseja para nós, o que está por vir. E a Eucaristia, o partir do pão, né, a comunhão que nós recebemos em cada Santa Missa, em cada celebração da palavra na qual nós participamos. Ali temos o encontro com Cristo ressuscitado e a partir deste encontro, cada missa que nós participamos, ao final dela nós somos enviados a dar testemunho do Cristo ressuscitado, do Cristo que nós cremos, do que Ele faz na nossa vida, né? Também nós somos chamados a dar esse testemunho. Quando os discípulos reconhecem Jesus no partir do pão, e Jesus desaparece da frente deles, eles imediatamente se levantam e vão para a cidade para anunciar, né, para todos o que aconteceu. Assim é também cada missa que nós participamos. Ao ouvir Deus nos falar através da liturgia da palavra e compreendermos através da homilia o que Ele pede de cada um de nós. Ao recebermos a comunhão, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos um só com o Senhor, como nos diz São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, mas o próprio Cristo que vive em mim. Ao sairmos dali, da igreja, nós então precisamos viver a missa que participamos. Nós precisamos viver a palavra que ouvimos e compreendemos. Isso é ser cristão, isso é viver o Evangelho, isso é colocar em prática a missa que nós celebramos, isso é dar testemunho do Cristo vivo e ressuscitado que caminha conosco. O Deus no qual nós cremos não é o Deus que está morto, Ele morreu e venceu a morte, e ressuscitando, ao aparecer para os apóstolos, aqui para esses dois discípulos, diz para eles agora o que é necessário fazer e como devem caminhar, proceder. E ao ouvirmos este Evangelho, estamos entendendo como nós também devemos proceder ao ouvir a palavra de Deus e compreender, ao comungarmos, recebermos o corpo do Senhor, né? O pão por nós, o pão conosco é partilhado, o que cada um de nós deve também fazer. Ao compreendermos isso, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a então nos desvencilhar de tudo aquilo que nos impede de uma aproximação com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a abrir os nossos olhos, como desses discípulos foram abertos para reconhecer o Senhor. Nos ajude a abrir os ouvidos para ouvir a mensagem, a palavra de Deus e compreendê-la. E nos ajude a proclamar a ressurreição do Senhor, de modo especial com a nossa vida, como nos diz São Francisco, se necessário, utilizando palavras. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.